A paz do Senhor, amados irmãos, uma boa tarde a cada um de vocês. Estamos começando o nosso programa Tarde em Família. Perdoa um pouco, minha voz está um pouco rouca, estou um pouco gripado, mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui firmes, né, para falar um pouco para você sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, o propósito de Deus para a tua família. Então eu quero iniciar o nosso programa, como sempre, orando, pedindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que governe todas as nossas falas, todos os nossos atos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor o programa desta tarde. O programa Tarde em Família, que nasceu do coração do Senhor e com certeza tem abençoado muitas famílias. Pai, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Fala conosco. Fala conosco nessa tarde, Pai. Que o Espírito Santo de Deus governe este programa. Toma minha vida, toma a vida do Marcelo, toma a vida de cada irmão que está aí agora, do outro lado, no seu computador, no seu celular, onde quer que ele esteja, no seu notebook, no seu tablet, mas vendo o programa. Abençoa cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa chegar aos ouvidos dos teus filhos e cair no coração, Senhor Deus, para que dê frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, semana passada nós terminamos o estudo sobre Neemias, né? Sobre a reconstrução dos muros ali de Jerusalém. E essa semana nós queremos falar um pouquinho sobre filhos. Você está nos vendo aí, às vezes você pode falar assim, mas já sou crescidinho, já estou velho, ou muito além da mocidade, não velho, né, mas com uma idade já que não é mais criança, não. Mas nós vamos falar aqui sobre criança, não. Nós vamos falar aqui sobre nós como filhos de Deus e como filhos, né, de alguém. E eu quero começar a falar um pouquinho sobre Efésios 6. Efésios 6, versículo 1, fala assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Aí você está falando assim, mas pastor, ok, sede obediente aos seus pais. Aqui está falando uma palavra interessantíssima: obediência, obedecer vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Depois do versículo 2 diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer ter longevidade? Quer viver muito tempo sobre a terra? Honra teu pai e tua mãe. Com certeza, meu amado, você terá longevidade. Olha, eu pego esse texto e começo a ver crianças, jovens, sendo ceifados da face da terra. Só um minutinho. Tocou aqui, meu Deus do céu. Me perdoe, meu amado. Ah, Deus. Mas muitos... Marcelo, me ajuda aqui. Muitos filhos desonrando seus pais. Então, meu querido, é hora de nós pararmos um pouquinho e entendermos que devemos honrar pai e mãe, que devemos fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Obedecer pai e mãe é um mandamento. E a palavra de Deus nos mostra
também aqui em Efésios para os pais, porque a primeira parte fala assim: pai, filho, obedeça seu pai, honre teu pai, honre tua mãe, obedeça tua mãe. Mas eu gosto muito também de falar para os pais nesse texto, fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amado, aqui está dizendo para os pais para que não suscite a ira nos filhos. E a palavra de Deus ela é muito clara para nós. Se nós obedecermos o que o Senhor nos instrui na palavra, nós alcançaremos a vida eterna, nós alcançaremos tudo que o Senhor prometeu para nós. E eu quero me ater aqui nessa parte assim: sede obedientes. Sede obedientes. Fique atento à palavra de Deus. Sede obediente aos seus pais. E pai, sede obediente ao Senhor. Não suscite a ira nos seus filhos. Tenha sabedoria ao educar seus filhos. Tenha sabedoria ao falar com seus filhos. Olha, meu amado, nós encontramos muitos pais que depois de um tempo perguntam assim: por que meu filho não se converteu? Por que meu filho não está na igreja? Por que meu filho se perdeu? Será que você não tem instigado no seu filho a ira? Será que você não tem irritado o teu filho? Às vezes nós nos pegamos em situações, até mesmo obrigando que leia a Bíblia, que ore, que vá para a igreja de uma forma sem amor, uma forma muito bruta e instigando a ira dos nossos filhos. Claro que tem momentos que você tem que colocar mesmo: você vai comigo para a igreja. Teu filho está dentro da tua casa, é seu filho, você vai colocar algumas coisas para ele. Você vai comigo para a igreja, sim. Agora, meu amado, se você consegue tratar seu filho com amor, se você consegue demonstrar para ele que é bom estar na igreja. Olha, eu estava lendo na revistinha do meu filho, ele tem 8 anos, e na sala, aqui na igreja, eles usam um material, né, da sala, um material de estudo, e no início do livro, dá um alerta aos pais: ajuda teu filho a ter alegria de vir à casa do Senhor. O tema desse mês que eles estão trabalhando é isso: a família na casa de Deus. Então, o seu filho tem que ter prazer de vir para a igreja, seu filho tem que ter prazer de estar numa sala de escola bíblica dominical, seu filho tem que ter prazer de estar numa célula, seu filho tem que ter prazer de fazer as coisas de Deus. E olha aqui o que a palavra diz: olha, quer ver? Fazendo de coração a vontade de Deus. Olha o que ele diz depois no versículo 5 de Efésios 5: vós servos, obedeceis aos vossos senhores segundo a carne, e com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Porque a Cristo, né, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, os nossos filhos têm que entender, né? Você, pai, você, mãe, que está aí me vendo agora, eles têm que sentir prazer de vir à casa do Senhor. Cuidado com o que você fala da igreja em casa. Muitas das vezes você se encontra numa situação com alguém da igreja, com algum irmão da igreja, e não consegue perdoar, não consegue assimilar alguma situação que acontece dentro da igreja, porque somos seres humanos e pode existir alguma situação constrangedora com algum irmão na igreja, né? Não é o que Deus espera de nós. O Senhor espera que nós suportemos uns aos outros. Olha só, desculpa, ele fala em Efésios, né, capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por
todos os santos. Então, nós devemos orar um pelos outros. Em Filipenses, Paulo fala sobre isso também, ó. Olha só, lá em Filipenses, ele diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ou ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Portanto, se há algum conforto, olha o que Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguém alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, meu amado, o que eu quero dizer com isso? Você dentro da tua casa, quando você lê a palavra do Senhor e obedece os princípios da palavra, você honra o teu pai, você honra a tua mãe, você não traz o teu filho para um momento de ira, você consegue ter mansidão, domínio próprio, longanimidade, ser benigno, ter alegria, ter paz, ser fiel para com seus filhos, para com a tua esposa. Então, meu amado, o que eu quero falar com você hoje: obedecer é melhor que sacrificar. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vamos lá, 1 Samuel, versículo 15, 1 Samuel, versículo 15, capítulo 15, versículo 22. Olha o que acontece. Aqui Saul, ele vai para uma batalha, e o Senhor ordena lá em Deuteronômio que todo o povo onde Saul foi guerrear, acho que Amalequitas, eles deveriam ser destruídos. Eles deveriam ser todos destruídos. Mas Saul vai para essa batalha e traz despojos. E ele mantém a vida do rei, mas traz despojos. Aí Samuel vê aquilo, Deus mostra para Samuel que Saul tinha feito algo que não era de Deus. Deus tinha mandado destruir tudo. E Saul vai lá e traz. Olha o versículo 15. E de Saul, de Amaleque, as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Porque Samuel vai até Saul e pergunta para ele: vem cá, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Vamos ler o versículo 10 em diante. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque Saul desobedeceu a Deus, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Saul estava achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na realidade não estava. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço?
E disse Saul: de Amaleque, dos amalequitas, né, as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas das vacas. Quer dizer, o povo trouxe vaca, ovelha, quando Deus tinha mandado destruir tudo, para as oferecer ao Senhor teu Deus. Então ele deu uma desculpinha: isso aqui é para Deus, nós trouxemos para Deus. Muitas das vezes a gente conduz a nossa família achando que estamos fazendo o melhor para ela, né? Às vezes sendo permissivo, às vezes abrindo mão de algumas coisas e desobedecendo o que a palavra nos diz. A palavra diz para que nós possamos dar disciplina aos nossos filhos, conduzir nosso filho na palavra, ensinar a criança, né, no caminho que ele deve seguir, para que ele jamais se desvie dele. E às vezes nós damos desculpa: não, Senhor, isso aqui é para agradar o Senhor. Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho que agradar o Senhor. Para agradar o Senhor é obedecer a palavra dele. Para agradar o Senhor é fazer a vontade de Deus. Então, o que aconteceu aqui? Saul fala assim: o povo trouxe para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, quer dizer, brigar, contender, é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Naquele momento, Saul perdeu seu reinado. Saul já estava verdadeiramente perdido, achando que podia fazer tudo antes de perguntar a Deus, antes de ir até o profeta. Saul desobedeceu. E aí Samuel fala com ele assim: não é melhor obedecer do que sacrificar? Perdeste o teu reinado, porque Deus mandou você destruir tudo. E olha só, eu quero depois disso trazer para você, né, que Josué, antes disso aqui, olha só, lá em Josué, ele faz uma declaração para o povo que ele e a casa dele servirá ao Senhor. Você lembra disso? Né? Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá no capítulo, no final do livro de Josué, ele fala isso. Sabe por quê? Porque o povo gosta de desobedecer. Enquanto Josué estava vivo, ele segurou o povo de Deus dentro das leis do Senhor. Josué foi fiel a tudo aquilo que o Senhor tinha transmitido a ele, né? E ao povo de Deus. Então, mas o que acontece? Depois que Josué morre, o povo se afasta de Deus. Depois que eles perderam a referência de um líder, o povo se afasta de Deus várias vezes. Mas Deus é tão misericordioso que todas as vezes que o povo clamava, Deus enviava alguém, tá, para ajudar o povo de Deus. Então Josué, né, ele fala com aquele povo assim, ó, lá no capítulo 24,
versículo 14, olha o que ele fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Saul lá na frente serve ao Senhor com mentira, tenta servir ao Senhor com mentira, e Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes nós assim criamos nossos filhos, nós desonramos nossos pais em família com muita mentira, com muita desobediência, e criamos sacrifícios desnecessários. Nós entramos numa rota de sacrifício desnecessário. Filho desobedecendo pai, desobedecendo mãe, pai maltratando o filho, maltratando filha, discutindo, falta de perdão, separação dos pais dos filhos. Por quê? Porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Saul desobedeceu o Senhor, perdeu o seu reinado. Pai e mãe, se você desobedece a palavra de Deus, você perde a autoridade sobre os seus filhos. Se você faz isso, você perde a autoridade sobre os seus filhos. Filho, se você desonra e desobedece seus pais, você perde a herança que Deus tem para você, de honra, de longevidade. Aqui eu estou dando um exemplo de Saul que desobedeceu, e logo após Samuel chegou para ele: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta dar desculpa: não, meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus. Isso aqui, Deus é justo, Ele é sim, sim, não, não. Desobedeceu, meu amado, infelizmente, tem juízo de Deus. Desobedeceu, não fez conforme a palavra de Deus instrui, vai vir o juízo de Deus. Não adianta. Não tem saída, não tem plano B. Você tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Arrepender porque desobedeceu seu pai e sua mãe. Arrepender porque suscitou a ira nos seus filhos. Pedir perdão a eles. Você, filho, pedir perdão aos seus pais porque você desobedeceu. E pedir perdão a Deus por não estar cumprindo a palavra de Deus, não está obedecendo a palavra de Deus. Olha aqui o que diz Samuel, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Deixa para lá tudo aquilo que não agrada a Deus. Joga fora tudo que tem na tua casa que não agrada a Deus. Joga fora da tua vida, do seu temperamento, da sua forma de agir com seus filhos, com seu pai, tudo que não agrada a Deus. Olha só: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Aí ele vem no versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Olha só: a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué chega no limite com aquele povo que fala assim: vocês têm que decidir para quem vocês vão servir. A quem vocês vão servir? A Deus ou aos outros deuses? Você vai servir a Deus ou a sua vontade própria? Você vai servir a Deus ou as suas emoções? Você vai servir a Deus ou o seu desejo de desobedecer seus pais? Você vai obedecer a Deus ou vai desobedecer, né, a palavra de Deus quando diz assim: não suscita ira nos seus filhos? Ou vai continuar brigando com eles? Ou vai continuar criando um clima de contenda dentro da tua casa? Meu amado e minha amada, é tempo de você entender. Deixa os velhos costumes para trás. Entra no tempo da graça de Deus. Entra no tempo de restauração na tua casa. Busque a união. Busque a restauração da tua família. É melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique mais os seus filhos. Não sacrifique mais os seus pais com desobediência, com ira, com contendas. Em nome de Jesus, que reine a paz sobre a tua casa, que reine a paz sobre a tua família. Olha aqui, aí Josué continua falando, aí olha o que o povo diz. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça o
que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém, amado? Você tem que ter essa postura. Para servir a Deus tem que obedecer. Para servir a Deus tem que fazer aquilo que o Senhor te orienta na palavra de Deus. E o povo disse isso a Josué. Só que, amados, olha só, Josué morre. Vamos lá para Juízes. Juízes capítulo 2. Um anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido a seus pais. Então, lá em Josué, o povo diz: olha, como nós vamos afastar desse Deus que nos tirou do Egito, que nos trouxe até aqui, os Deus dos nossos pais? Porque já era uma geração nova. A primeira geração havia morrido no deserto, já era uma nova geração. 40 anos passaram ali no deserto. E essa nova geração diz que nós vamos servir ao Senhor. Então, eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os seus deuses deles, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Olha só, lá na frente no livro de Juízes, nós encontramos essa mensagem de um anjo que chegou até Gilgal, né, porque o povo estava aqui com Josué, fazendo um concerto, uma aliança, né? Então, Josué fala com eles: não podereis servir ao Senhor, porquanto a Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto, aliança naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Josué vem e morre. Depois dessas coisas, passado algum tempo, Josué morreu. Mas aí, meu amado, olha o que aconteceu. Esse anjo veio até eles e falou com eles: olha, tirei vocês da terra do Egito, não faça aliança com outros deuses. Olha o que aconteceu. Vamos lá agora, Juízes 2, capítulo 6. Josué mandou embora então todo o povo de Israel, e cada um foi tomar conta do seu pedaço de terra. Está aqui que nós lemos em Josué 24, 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade, onde eles tinham possuído a terra, que Deus tinha prometido para eles. Mandou cada um para a sua terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu.
Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito em Israel. Então aquela geração obedeceu toda a palavra, aquilo que tinham prometido. Então, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Aqui eu quero me ater nessa situação. A palavra de Deus diz aqui: filho, honra teu pai e tua mãe. Pai, não suscite a ira no teu filho. São ensinamentos da palavra. E hoje, o que nós temos visto dentro dos lares? Filhos desonrando o pai, desobedecendo pai e mãe, e pais suscitando a ira na vida dos teus filhos. Está diferente daquela época? Está diferente daquela época? O que aconteceu? Aquele povo começou, olha só, versículo 11. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Por que nós ficamos numa situação muito difícil dentro de casa? Família toda desestruturada. Porque nós esquecemos o Senhor e vamos fazer coisas diferentes daquilo que o Senhor instrui na palavra de Deus. Toda vez que o povo de Deus se afastou de Deus, eles amargaram derrotas. Toda vez que você deixa de obedecer a palavra de Deus, deixa de cumprir o que a palavra de Deus te ensina, você amarga derrotas. E não é isso que o Senhor quer para a tua vida. Eu quero agora chamar um clipe e você reflita um pouquinho nessa palavra que eu te passei. Você tem obedecido a palavra de Deus? Nós vimos lá em Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar. E vimos aqui em Josué que o povo, quando desobedeceu, esqueceu o Senhor, eles perderam batalhas. Muitas vezes você está perdendo a batalha na tua casa por desobediência à palavra de Deus. Filho, você está perdendo batalhas aí fora, conquistas de emprego, conquistas no estudo, conquistas nos seus relacionamentos, porque está desobedecendo a palavra de Deus. Vamos ver esse clipe da banda e voz, um clipe da família. Desde o ventre da minha mãe tu me sondas. Hoje pelo meu caminho me conheces bem. O meu maior prazer é caminhar em direção ao céu. Eu e minha família dependemos de ti, Jesus. Cada um de nós tem seus defeitos. Às vezes é difícil conviver, mas o teu amor tem ensinado a cada um de nós que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está a cuidar. Ver os meus filhos
debaixo da unção, guardados por tua mão a desfrutar do melhor, que é o amor de uma família, família, família. Deixa o ventre da minha mãe, tu me sondas. Hoje pelo meu caminho que conheces bem. Meu maior prazer é caminhar em direção ao céu. Eu e minha família dependemos de ti, Jesus. Cada um de nós tem seus defeitos. Às vezes é difícil conviver, Mas o teu amor tem ensinado a cada um de nós Que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. do nosso Pai que sempre está a cuidar. Ver os meus filhos debaixo da unção, guardados por tua mão a desfrutar do melhor, que é o amor de uma família. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está a cuidar. Ver os meus filhos debaixo da unção, guardados por tua mão a desfrutar Do melhor. do melhor. Que é o amor de uma família. Família, família, minha família. Minha família, família, Aleluia, glória a Deus. Tremenda essa música. Uma família firmada no Senhor, é isso que Ele espera na tua casa. Mas para isso, meu amado, você tem que obedecer. Você tem que obedecer aos princípios do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrifique mais sua casa, não sacrifique mais seus filhos. Ame ao Senhor e ao próximo como a ti mesmo. Olha, se você continuar lendo aqui no livro de Juízes, você vai encontrar quantas vezes o povo abandonou o Senhor. Olha, e Senhor vai trazendo, ó, depois lá no capítulo 3, o povo se afasta do Senhor, aí o povo clama ao Senhor, o Senhor vai lá e envia um ajudador. Se você pegar capítulo 3, versículo 7, o povo se esqueceu do Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou outros deuses cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou. Então assim, vem, aí ele manda Otoniel para ajudar o povo. O povo volta a adorar o Senhor e o Senhor, né, traz a paz. Israel fica em paz. Aí logo depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus. O Senhor, por causa disso, fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Então, toda vez que você desobedece ao Senhor, você está dando brecha, você está dando oportunidades para se enfraquecer. Então, meu amado, em nome de Jesus, não perca a tua casa, não perca a tua família. Busque andar nos caminhos do Senhor.
Busque fazer a vontade de Deus. Lá em Efésios 6, 1 até o 4, tem os ensinamentos como você deve relacionar com seus filhos, como você deve relacionar com seus pais. Um pouquinho antes, Efésios 5, 22 em diante, fala do relacionamento marido e mulher. Meu amado, aproveite o seu tempo. Ganhe o seu tempo com tua casa, com tua família em harmonia e em paz. Em nome de Jesus. Onde quer que você estiver agora, é tempo de se arrepender. Se arrepender de andar por os caminhos tortuosos, abandonar a Deus, abandonar o Senhor, deixar de fazer a vontade dEle. Volto lá, 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Romanos 12, vamos lá, Romanos 12. Tem uma coisinha que nós temos que aprender. É muito falado, mas pouco praticado. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Esse sacrifício aqui é de entrega totalmente ao Senhor, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que é bom, perfeito e agradável a Ele. Parte do princípio, você vai absorver isso a partir do momento que você mudar a tua mente e passar a obedecer a palavra de Deus. Amado, é você ter liberdade na presença do Senhor. Amar os teus filhos, amar teu cônjuge, amar os seus pais e ter uma vida em abundância. O Senhor quer o melhor para você. O Senhor quer o melhor para a tua casa. Então, meu amado, nessa tarde, eu quero te fazer um convite. Um convite a voltar para os caminhos do Senhor. Um convite a repensar como você tem vivido na tua casa, vivido na tua família. Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido a palavra do Senhor? Se não, volte para ela. Volte a obedecê-lo. Se arrependa. E o Senhor vai te abençoar. Agora, se você não quer isso, quer continuar com a vida desregrada, infelizmente, meu amado, eu tenho que te dizer que não há alegria nisso. Não há paz nisso. A paz de Deus vem quando nós obedecemos a Ele. E eu quero fazer um convite para você. Domingo agora. Tem como chegar aqui, está muito pequenininho. Mas domingo agora nós temos o Lar de Paz. Tá? É um evento que teremos aqui na igreja. Cadê? Dá para ver? Lar de Paz. Domingo às 19 horas. Eu quero contar com a tua presença aqui, você e tua família, que nos vê aí via internet. Vem aqui, Avenida São Paulo, número 2000, ao lado do Poço Veleiro. Venha participar conosco desse grande encontro do Lar de Paz. Nós vamos ter aqui o testemunho da Ana Rita, uma irmã que, só vindo para você ver, tomou uma descarga de 11.000 volts no corpo. Ela morreu. Já estava no necrotério. E o Senhor a trouxe à vida. E com sonhos, com planos. O corpo dela praticamente derreteu. Mas o Senhor restaurou tudo. Assim como o vale de ossos secos. O Senhor trouxe vida àquela mulher de novo. Com um propósito. Ela perdeu os 2 braços, as 2 pernas. Mas ela tinha um sonho de constituir uma família. Hoje ela tem 3 filhos. Escreveu livro. E sai dando testemunho dela para o Brasil inteiro. Como Deus mudou a vida dela. É obedecer a Deus. E Ele pode transformar a tua vida também.
Então quero contar com você, domingo agora, dia 5 de agosto, nosso encerramento do Lar de Paz. Eu conto com você às 19 horas, aqui conosco. E quero te convidar também para acessar o nosso blog. Nós temos um blog, tardefamilia.blogspot, tudo junto, .blogspot, deve estar passando aí debaixo aí, deve estar passando aí no rodapé, www.tardefamilia.blogspot.com.br. Esse é o blog do programa. A voz está meio BR aqui, saiu uma. O Marcelo está indo ali. .com.br. Então você pode acessar, lá tem nossos programas anteriores. Quer ver sobre romantismo, sobre finanças, sobre Neemias. Você pode ouvir essas mensagens e até indicar isso para as outras pessoas, para as famílias, né? Para as pessoas que te procuram. Olha, estou com dificuldade assim, olha, meu amado, tem um blog. Assista lá as ministrações, que eu tenho certeza vai abençoar muito a vida das pessoas que estão precisando. Então acesse o nosso blog. Você também pode entrar através da TV Gileade, lá no YouTube. Entrar no YouTube e digitar lá, TV Gileade. Você vai encontrar lá os programas Tarde em Família, programa Altas Ondas dos jovens. Vai encontrar também algumas outras mensagens, algumas outras ministrações de louvor, de adoração. Tudo que passa aqui no Ministério Gileade, a gente... Tudo não. Aquilo que nós podemos, nós colocamos também no YouTube. Você acessando TV Gileade, você vai ter acesso a esses programas também. Ok? E convido você amanhã às 15 horas. Está aqui também, mais uma vez, no nosso site, com o programa Altas Ondas com Cristo. Ao programa Altas Ondas com o pastor Ronei. Amanhã, a partir das 15 horas. Eu quero me despedir de você. Me perdoe. Eu estou realmente bastante gripado, mas eu estou firme com o Senhor. Na fé do Senhor, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. A leve e momentânea tribulação não se compara à glória que há de por vir. Estou um pouquinho rouco, mas, meu amado, eu sei que o Senhor falou no teu coração. Sei que o Senhor falou com você. Trouxe para você um entendimento que é melhor obedecer. Deu o exemplo aqui de todos aqueles que se afastaram de Deus, tiveram problema. Josué falava com o povo para não se desviar, mas o povo se desviava. Eu quero te conclamar, não desvie. Não deixe de obedecer a palavra. Não deixe de cumprir. Aqui, Efésios 6, 1 a 5. Honra teu pai e tua mãe. Pai, não suscite a ira nos seus filhos. Vive em paz dentro da tua casa. Vive em paz dentro da tua família. É tão bom dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Se a sua família ainda não serve ao Senhor, pague um preço em oração, em jejum, porque o Senhor vai te honrar, meu amado. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia nele, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero orar por você. Senhor, quero colocar diante do Senhor agora meu irmão e minha irmã que me assiste, que está agora, Senhor Deus Pai, também orando, clamando sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor Deus, vem trazendo a união, vem trazendo, Senhor Deus, a paz, vem trazendo, Senhor Deus, a graça sobre esta casa e sobre esta família. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo, Senhor Deus Pai, toda contenda. Eu repreendo, Senhor Deus Pai, toda e qualquer maldição nessa família. Senhor, que essa família possa voltar para a essência da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido para com das esposas e as esposas para com dos seus esposos. Em nome de Jesus, Pai, que a paz do Senhor reine sobre a vida de cada um. Amém. Amém, meu amado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Quarta-feira temos o culto às 19h30. E domingo, grande evento de encerramento do Lar de Paz às 19 horas.
Conto com você. Convide outras famílias. Ah, pastor, mas essa família nunca foi à igreja. Traga. Vai ser momentos de muita alegria e de impacto do Espírito Santo aqui no nosso meio. Eu conto com você, com a tua casa e com a tua família. Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Meu sonho de chegar está tão longe.